gorda. Mas vai pra ela falar isso. Você vai gostar? Eu lhe chamo de gorda? A Neide fala que Não, mas eu sou magra, né? Mesmo você, tipo assim, um exemplo. Você no meu lugar, se coloca no meu lugar e a pessoa lhe chamar de bolinha, você vai se sentir bem? Não, tá errado. Esse vídeo que você está vendo passar aí é de um caso de uma criança que acabou viralizando porque ela foi chamada de um apelido que ela não gostou. Ela foi chamada de bolinha pelos coleguinhas e passou a chorar, ficou bem descontrolada e o adulto que estava perto acabou falando que realmente ela era gordinha, que ela não poderia ficar descontrolada desse jeito. E aí a criança pediu um pouco de empatia por parte do adulto, falando que, né, para o adulto se colocar no lugar dela. E aí o adulto realmente, né, se colocou no lugar dela e viu que era uma situação bem complicada para a criança. Agora, o que eu fico mais indignado nesse tipo de situação, que é um tipo de situação que eu vejo sempre, é que eu vejo que os pais deveriam se colocar no lugar da criança também. Porque uma criança que tem uma imagem, né, corporal abalada dessa maneira, continuar sendo alimentada de maneira errada, porque quem coloca o alimento em casa são os pais, não é a criança que vai no mercado e compra o que quer e deixa lá. Não, são os pais que vão no mercado, compra, deixa lá e alimenta a criança com isso. E não dá para vir com o pensamento de que, meu filho só quer comer isso. Não, cara, são os pais que determinam. E por mais que você não compre mais o tipo de alimento que uma criança que já está acostumada com alimentos hiperpalatáveis, que são esses alimentos que são fáceis de ser digeridos, são muito saborosos e que faz com que a criança perca a vontade de comer alimentos normais, querendo ou não, com o passar do tempo, quando a fome bater, a criança vai comer, entendeu? Porque brigar por alimentação é uma coisa que realmente nenhum pai precisa fazer. Por quê? Porque no final, quando o organismo pedir, a criança vai comer. É como você brigar para o seu filho para respirar. Não precisa. Quando for necessário, ele vai fazer isso automaticamente. Então, o que precisa ser feito é largar essa ideia de que, vou comprar isso aqui para quando precisar. Cara, você sabe, se você se observar bem, você vai ver que antes mesmo de precisar, você já vai estar usando aquilo. Por quê? Porque está acessível ali para você. E você não pode se dar o luxo de falhar nessa situação. Porque a criança desenvolve um trauma totalmente evitável. A criança não precisaria desenvolver esse trauma ao longo da vida. A criança não precisaria passar por situações dessas. E até crianças que não têm nenhum problema com a imagem corporal, a obesidade é uma doença. É uma doença. Vai criar ali, por mais que você não veja agora, mas ela vai criar distúrbios no organismo da criança, distúrbios invisíveis, que vão aparecer lá na frente. A fatura dessas coisas que trazem doença, a fatura vai chegar um dia. E vai chegar lá quando a criança estiver mais velha, que seja, mas vai chegar. Isso vai alterar o corpo da criança. Sem dizer que, devido ao peso, muitas crianças perdem até a oportunidade de brincadeiras normais com outras crianças, ou até de ter conquistas em esportes. Muitas crianças se dedicam ao máximo, mas chegam em casa, dedicam ao máximo a algum esporte, mas chega em casa, a alimentação é ruim, a criança ganha peso e não desenvolve. Não consegue fazer aquilo que ela seria capaz de fazer, porque ela está falhando no básico. É como se os pais fossem inimigos dos filhos sem nem perceberem. Vou dar isso aqui para o meu filho achando que estou fazendo um agrado para o filho. Mas não, na verdade você está sendo o inimigo e criando doenças e transtornos na vida do seu próprio filho. A obesidade vai trazer, ou estar sobrepeso, vai trazer uma situação para o seu filho, uma situação que muda o cérebro da criança,
muda o cérebro da criança. E aí, essa mudança cerebral, não adianta depois chegar e falar, você tem que ter força de vontade para emagrecer. Meu amigo, mudou a estrutura cerebral. Então, é uma luta que está em outro patamar, não é só mais vontade. O cérebro muda e a pessoa passa a não satisfazer com quantidade normal de alimento, come quantidade a mais. A excessividade na alimentação foi devido a uma mudança cerebral. Então não é mais só uma força de vontade, uma disciplina. Mudou tudo. A criança não sente o gosto de um alimento normal, acha muito ruim e quer comer só hiperpalatável porque mudou o cérebro, mudou a estrutura do cérebro. E no final, se você for achar quem é que foi que criou isso na vida dos filhos, quem é que será que foi? Um incêndio, é como eu digo, um incêndio não começa grande, ele começa pequeno. E a gente precisa abrir os olhos, porque fazer isso com uma criança é um ato de covardia. A gente precisa abrir os olhos, a gente precisa estar lá por elas e a gente precisa fazer por elas.